A paz do Senhor, amados irmãos, a partir de Paulinha, meus amores, meus amigos e irmãos. Seu irmão Marquinhos Costa, aqui em Paulinha, mais conhecido como Gilpato, Marcos Gilpato. Há 10 anos estamos aqui mais ou menos, desde o trabalho no sindicato na subsede aqui dos químicos em Paulinha. Foi onde nós iniciamos aqui em Paulinha, na subsede ali, estando ali na subsede no Jardim Calegares. Então nós iniciamos em Paulinha, ali, num posto avançado da categoria química ali, a subsede em Paulinha. Um abraço aí aos químicos e toda a direção do Sindicato dos Químicos, na pessoa do Arley, não sei, o Valdir e outros, André, né? Então eu quero aqui, nessa oportunidade, cantar um louvor, uma mensagem para a Igreja de Deus. A Igreja de Deus, não estou falando da Igreja dos homens, né? Se o joio ouvir este louvor, que se converta, né? Que se converta, né? Porque, na verdade, o joio está no meio do trigo para nos provar. É Deus provando a nossa resistência, porque nós temos que ser resistência. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não é para a gente correr do diabo, é para a gente resistir ao diabo e fugir dele. E o diabo fugirá de nós, né? Não é ao diácono que eu falei não, viu? É ao diabo. Porque muitas vezes o diácono na igreja, né? Nos corredores, os auxiliares, né? Em Pernambuco, auxiliares. Aqui em Paulinha, cooperadores na casa de Deus, né? E eu falo bastante, né? E já tenho convicção de que Deus me chamou para falar. Não é por acaso a vocação política, né? A vocação, o decreto para a salvação em Cristo Jesus, né? Para ser atalaia, e a vocação política. Então, naturalmente, a gente está sempre falando de política para a igreja e dizendo, olha, vocês estão equivocados, vocês estão embaraçados, vocês estão envenenados, né? A gente está dizendo na igreja sobre isso. Com base na Bíblia, a gente vê como o povo de Deus está envenenado no território nacional. Então o joio está dominando escandalosamente no meio do trigo. Então você que é Igreja de Deus, filho de Deus, resista o diabo, não ceda para o diabo, né? Então está aí esta mensagem missionária para você, né? Você que está na igreja, sabe, numa zona de conforto, tem gente sobrecarregada, né? A gente vê na música, a gente vê pessoas sobrecarregadas, né? Pessoas que querem as tarefas toda para si e não divide, não confia, às vezes, né? Tem que ser da confiança do homem de Deus, daquele que está na frente, né? Se é alguém que diverge alguma coisa, né? Já pensou se a gente for tirar do nosso corpo alguns órgãos que é contrário a nós, muitas vezes, né? Que a gente, né? Como Paulo fala lá, os indecorosos, né? Aqueles que a gente cobre, né? Se a gente fosse tirar, mas é aquele que nos dá alguma satisfação, né? A genitália, por exemplo, masculina e feminina, né? A gente guarda, né? A gente esconde, se veste, né? Quem tem vergonha na cara, né? Se veste, não é sensual. Quem tem vergonha na cara, quem é cristão, tem vergonha na cara, não, né? Não excita, né? A cobiça, né? Isso principalmente para as mulheres, né? Infelizmente eu tenho que falar isso, né? Claro que as mulheres santas, né? E numa cultura como a gente vive no Brasil, a liberdade é direito. Mas dentro da casa de Deus principalmente, né? Dentro da casa de Deus, né? O lugar não deve ser profanado, é um lugar de adoração, é um lugar sagrado de adoração ao Senhor, de louvor a Deus, né? Mas nós estamos falando de missão, isso que eu estou fazendo aqui é missão voluntária, gratuita, né? Cooperando com o meu pastor aqui em Paulinha, pastor Edivaldo Bueno, pastor Sebastião Otávio, aqui os homens de Deus, né? Presidente, né? Do poder local eclesiástico na Assembleia de Deus aqui em Paulinha, e o seu vice-presidente, né? O pastor Sebastião está, vice-presidente, né? Glórias a Deus por isso, glórias a Deus, né? Nós não estamos aqui para falar mal de ninguém, mas anunciar as boas novas e denunciar o pecado, combater o pecado. Ouça, qual a tua ocupação na casa do Senhor? Todos somos convidados a falar do seu amor. Escuta,
Deus precisa de homens corajosos, genericamente, para cumprir esta missão. Sejamos úteis na sua obra, tenhamos mais ocupação. A seara é muito grande, mas são poucos os obreiros. Escuta! Existem almas perecendo por este mundo inteiro. Eis o Senhor perguntando a quem enviarei. Responda qual profeta envia-me a mim, e Deus dos altos céus vai te retribuir. Maravilha! Qual a tua ocupação na casa do Senhor? Todos somos convidados a falar do seu amor. Deus precisa de homens corajosos para cumprir esta missão. Sejamos úteis na sua obra, tenhamos mais ocupação. Há missionários sofrendo, mas com amor trabalhando, ganhando almas e aumentando este rebanho. Eis o Senhor perguntando a quem enviarei. Responda qual profeta envia-me a mim, e Deus dos altos céus vai te retribuir. Escuta, qual a tua ocupação na casa do Senhor? Você está ocioso. Todos somos convidados a falar do seu amor. Quem não fala, ora. Deus precisa de homens corajosos. Quem não fala, não ora. Pelo menos contribui para cumprir esta missão. Sejamos úteis nessa obra. Nós vivemos num mundo, né, capitalista, num mundo que depende da economia, precisa de dinheiro. Tenhamos mais ocupação. É claro que existe abuso e você precisa combater os abusos. Existem almas perecendo por este mundo inteiro. Eis o Senhor perguntando a quem enviarei. Responda qual profeta envia-me a mim, e Deus dos altos céus vai te retribuir. Qual a tua ocupação na casa do Senhor? Todos somos convidados a falar do seu amor. Deus precisa de homens corajosos, genericamente, para cumprir esta missão. Sejamos úteis na sua obra, tenhamos mais ocupação. Que Deus vos abençoe, que esta mensagem poderosa é cantada pelo nosso irmão Cícero Nogueira, né? Eu aqui tentei interpretar para vos mandar uma mensagem, para vos provocar, né? Para vos exortar, para nos exortar, né? Porque primeiro esta mensagem fala comigo há mais de 20 anos, né? Desde a minha fé, do início da minha fé em Pernambuco, em 79, que Deus, Ele nos provoca. Ele nos incita através do seu Espírito Santo, né? A proclamar, cheio de falhas. Nós não somos perfeitos, não somos donos da verdade. Nós fomos comissionados a falar, a anunciar, denunciar verdade, denunciar as iniquidades, o pecado. Essa é uma das tarefas da igreja. Tarefa da igreja é denunciar o pecado, cobrar equidade dos governantes. Por isso que a igreja foi perseguida no passado. Querendo ou não, irmão, a perseguição vai vir, né? Lembrando que ela começa dentro de casa, né? O profeta em casa não tem honra dentro de casa, né? Jesus sofreu, né? Maria sabia quem era Jesus, como o pastor falou ontem, né? No culto aqui de ensinamento. Maria, se eu não estou enganado, Maria sabia quem era Jesus, mas os irmãos de Jesus, talvez, né? Será que ela não falou para os filhos, né? Do que o anjo falou para ela, né? Tudo aquilo.
Claro que ela falou, né? Não é possível que ela não tenha falado. Talvez não tenha falado, será? Então, nós vamos dispensar aí o benefício da dúvida, né? Será que Maria, né, é equivocado, né, ensinamentos equivocados com Maria nós vemos aí no mundo inteiro, né, com relação a Maria, né? E por que não dizer que ela poderia não ter enfatizado tanto, né? Talvez como alguns de nós, né, pais e mães, avós, tios, tias, às vezes dentro de casa, será que a gente pega pesado, pega com zelo no ensinamento da palavra de Deus aos nossos filhos? Por isso que alguns temem muitas vezes o filho ir para a universidade, porque não deu uma educação cristã robusta, dependeu só da escola dominical. Escola dominical é muito ínfimo, é muito pouco, ou não? Será que eu estou errado? Um dia na semana de 2 horas de aula ou 1 hora é suficiente na semana para combater as heresias que os nossos filhos em sociedade, na sociedade ímpia, é influenciado. Então, será que isso não será cobrado de nós? Será que eu erro em estar questionando isso? Falando isso, será que eu erro? Ou não, nós não podemos relacionar isso? Aí às vezes o pai não quer que um filho estude filosofia, estude ciências políticas, estude sociologia, aí depois fica reclamando, chorando leite derramado. Pelas universidades está cheio de pessoas aí ditos, né? Vou falar assim, ditos da esquerda, né? Que nós temos que ser generosos, Deus é justo, a gente precisa tomar muito cuidado. Deus é justo. Aí a gente fala esquerda, 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 porque a direita é de Deus. Cristo está à destra de Deus. Cristo está à destra de Deus. Observando assim, materializando o trono de Deus, Deus está no centro, né? Cristo à destra, e quem está à esquerda? Outro dia eu vi um presbítero dizendo que a esquerda era do diabo. Eu digo, olha, cuidado que a coisa é muito dinâmica, a coisa é muito ampla. Se você for tratar da questão de Deus, do trono de Deus, as coisas espirituais, como esquerda, direita, centro, essas coisas todas, aí você está perdido. Então as coisas de Deus é as coisas de Deus, dos homens, percebe? Um presbítero, né, conversando com ele através do Zap, eu fiz essa observação para ele, né? E muitas vezes a gente encontra pessoas assim, querendo ser político, né, vai na onda, vai no fluxo, né? Vai sendo levado pelos ventos, aí quer ser político, aí concorre aqui, concorre ali. Você vê que sempre a gente entra na questão política, né? Porque tudo é política. Já dizia o historiador brasileiro Nelson Werneck Sodré, general de exército, escreveu mais de 55 livros de história do Brasil. Procura lá, pesquisa lá, Nelson Werneck. E um dos livros dele fala, tudo é política. Mas política é do diabo. A gente ouviu isso muito no nosso meio, né? Ignorância, né? A gente vê o universo, observa o universo. Vê lá como está tudo organizado. Quem criou? Um ser desse é o quê? O que quer dizer política? Política é o quê? Administrar, organizar, né? Agora a política de Deus é uma política com equidade, com justiça, justiça perfeita. A dos homens, trapo de imundícia, né? O pastor falou ontem no diálogo que edifica aqui em Paulinha, né? Já está aí nas minhas redes sociais, aí eu repliquei, né? Glórias a Deus, você pode glorificar a Deus com essa palavra, mas quem sou eu? Eu não tenho tradição na igreja, não tenho tradição social, eu nasci no córrego do morcego, né? E aqui não é para falar de mim, não, mas eu posso simplesmente não ser ouvido, alguém não para ouvir, porque eu sou um paupérrimo, eu não tenho tradição cultural, não tenho tradição religiosa, não tenho tradição política, né? Mas aí, Deus está limitado? Não é Deus que vocaciona? Você vai lá na Bíblia e vê Deus vocacionando os homens em várias áreas. Então o vocacionado é diferente do formado. É importante formar? É importante. Mas se a pessoa se encontra, se a pessoa é orientada, né? Orientação vocacional, né? Na igreja, né? Nós temos necessidade em sociedade como igreja? Temos. Nós temos pessoas dentro da igreja? Não, mas eu só quero formar em teologia.
para ser pastor, para ensinar criança, né? E tudo mais. E a coisa não é eficiente como deveria ser. É ineficiente. Me permita, me perdoe, né? Nós não estamos fazendo a contento, como deveria ser, melhor, mais e melhor. Né? É para Deus, não é para mim, não é para o homem. Não pode ser visto como o homem vê, por lucro, né? Porque tem essa questão. Né? Tem essa questão. Tem essa visão, a influência do sistema mesquinho. Né? Até o nosso modelo está influenciado pelo modelo mundano, ímpio, está influenciado. Né? Essa questão de presidencialismo nas Assembleias de Deus, esse sistema presidencial, em vez de ser um governo colegiado, onde todos tenham voz, democrático, né? A gente tem exemplo de igreja nacional democrático, mas não, nós, infelizmente, eu tenho que citar isso aqui. Eu já ouvi um teólogo, um homem de Deus, se relacionar, se referir à democracia. Esse sistema aí que foi combatido, quase deram o golpe aí, né? Apoiado por muitos da igreja, né? Dos homens principalmente, né? Porque alguém que se presta para isso, um desserviço desse, é da igreja dos homens, né? Alguém falar em demoniocracia. Ora, meus amados irmãos, isso é um grave equívoco. A democracia subentende-se que ela se origina de quê? Não é do livre-arbítrio? Não é do meu direito termina quando começa do meu irmão? Não é do amor ao próximo? Não é já da generosidade divina? Deus não quer ninguém robô. Deus não fez ninguém para ser robô. Vai por aqui, é por aqui, acabou. Deus deu livre-arbítrio, a pessoa escolher. Ele não empurra de goela abaixo em ninguém. E nós vemos esse comportamento no meio cristão nacional. Então isso aqui eu estou anunciando a fé cristã, estou anunciando e denunciando ao mesmo tempo. Então é um papel, né? Papel da igreja. Qual é o papel da igreja? É evangelizar, é ligar, né? Aí tem alguns que o que ligar na terra será ligado no céu. Opa, calma aí, não é bem assim, né? Aí você cai na cilada. É o que é justo, não é o que é injusto. Só é ligado no céu. Deus é santo, Deus é justo, Deus é puro. Só o que é justo, alguém está ligando algo aqui antidemocrático, demoníaco, empurrando de goela abaixo. E tem alguém dizendo que é salvo, que é servo de Deus, que é profeta de Deus, obrigando as pessoas. Eu na minha fragilidade humana, eu até concordo que, dependendo da ocasião, no lar, às vezes o pai a criança não sabe escolher ainda, o pai tem que ditar. Tem que dizer, é por aqui, você não trabalha, né? Mas tem lei aí querendo impedir que o pai faça, quer dizer, obriga o pai, lei humana, obriga o pai a se responsabilizar pelos filhos, mas se o pai tomar suas iniciativas com relação ao filho, tem gente aí ímpio querendo corrigir o pai mesmo cristão. Questão das palmadazinhas lá, porque tem abuso, né? Claro que tem abuso. Mas a Bíblia fala que a vara da correção, né? Aí alguém vem e faz uma lei que é impor que o cristão, que tem a lei divina, a lei das leis, siga isso. Por quê? Porque é abuso, né? A gente tem que fazer essa referência. Então, que Deus abençoe. Eu sou Marcos Antônio da Costa Gil Pato, seu irmão em Cristo, menor dos menores, né? Porque maior dos maiores é Ele, o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nosso advogado. Ele está à destra do Pai, Ele está intercedendo por nós, Ele é advogado. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, né? O justo, aquele que derramou o seu sangue, que pagou. Jesus Cristo pagou, e não é simplesmente monetariamente, esse negócio de pagou, não é simplesmente a questão monetária, é a questão da qualidade do preço que Ele pagou, né? O sangue dele. Sangue puro, inocente, de um inocente, imaculado, de quem não pecou. Essa questão. Mas nós somos ensinados a levar tudo pelo lado da mensuração econômica carnal, mundana, acúmulo, né? E tem muita gente na igreja, dentro da igreja, buscando prevalecer nessa questão. Portanto, que Deus abençoe, um forte abraço fraterno. E como eu já falei para você, né? Eu fui chamado para falar. Tenho convicção disso. Tenho vocação, né, para falar, né?
né? Porque Deus habita em nós, né? O Espírito Santo de Deus.